Amém, meus irmãos? Vamos começando esse momento com a mensagem, nesse dia. Quem pode acompanhe nas suas Bíblias em Marcos, capítulo 16, onde a palavra de Deus nos diz: E passado o sábado, Sabat, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé, compraram especiarias aromáticas para que elas pudessem ir ungí-lo. E de manhã cedo, ao nascer do sol do primeiro dia da semana, elas foram à sepultura e diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da porta da sepultura? E quando elas olharam, elas viram que a pedra já havia sido removida, porque era muito grande. E entrando na sepultura, viram um jovem assentado à direita, vestindo uma roupa comprida branca, e elas ficaram assustadas. E ele disse-lhes: Não vos assustei, buscais a Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele está ressuscitado, e não está aqui. Eis o lugar onde o colocaram. Mas ide pelo vosso caminho, contai aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas rapidamente, fugiram da sepultura, porque elas tremiam e estavam assombradas, e nada disseram a nenhum homem, porque tinham medo. Agora, quando Jesus foi ressuscitado cedo, no primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E ela foi e contou aos que tinha estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E eles, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, ele apareceu de outra forma a 2 deles, que caminhavam para o campo, e indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Depois que ele apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e os repreendeu por sua incredulidade e dureza de corações, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado, e ele disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhe farás dano. E eles imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então, depois de ter falado o Senhor com eles, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. E eles partiram e pregaram por toda parte, trabalhando o Senhor com eles e confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam. Amém, meus irmãos? Aleluia! Vamos falar sobre o real significado da Páscoa para nós, os cristãos. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo foi crucificado em uma sexta-feira, às 9 horas da manhã. E ali, na cruz, no madeiro, ele ficou pendurado até as 3 horas da tarde, quando acabou entregando o seu espírito a Deus e acabou falecendo. Na cruz, Jesus Cristo falou 7 palavras. A primeira palavra foi uma oração a Deus, quando ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A segunda palavra foi de perdão e graça para a humanidade. Quando Jesus disse para aquele que estava à sua direita, ele falou: Em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A terceira mensagem, terceira palavra, quando ele disse para Maria, sua mãe, preocupado com ela, e disse: Mulher, eis aí o seu filho, e eis aí a sua mãe. A quarta palavra, uma mensagem de desamparo: Deus meu, por que me desamparaste? E a quinta palavra, de sofrimento: o peso estava chegando, a morte estava se aproximando. Tenho sede. E a sexta palavra, de vitória, de conclusão da sua missão aqui na terra. Jesus falou: estava consumado. E a sétima palavra, a rendição: Pai, nas suas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus acabou morrendo e logo após ele foi sepultado. Mas a Bíblia nos diz que no primeiro dia da semana, ele que estava nas entranhas da morte, ele ressuscitou vitorioso, venceu a morte. E essa verdade que nos traz
essa narrativa, esse texto que acabamos de ler aqui no Clamor Missionário. A morte foi vencida, a morte não tem a última palavra. E hoje nós podemos crer no amanhã, porque aquele que vive nos trouxe a salvação. Nós viveremos através do seu sangue que foi derramado, um sacrifício que foi feito para pagar o meu pecado, o seu pecado, o pecado de você que está acompanhando aí pelo rádio, pelas redes sociais. Nós podemos crer no amanhã. E essa mensagem que nos traz um significado importante da ressurreição. Os excluídos são privilegiados. Olha o que acabamos de ler na Bíblia. No versículo 9, onde Jesus foi ressuscitado no primeiro dia da semana e apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual ela tinha sido expulsado 7 demônios. Olha só, Jesus ao ressuscitar não apareceu primeiro a Pedro, a João, não apareceu primeiro aos discípulos, não foi para as autoridades religiosas. Jesus ressuscitou e apareceu primeiro para Maria Madalena. E naquele tempo, o testemunho de uma mulher não era aceito. E Jesus acaba mudando isso e trazendo a primeira testemunha da ressurreição, uma mulher, Maria Madalena, aparecendo para aquelas que até então eram excluídas. Primeiramente, excluída pelos homens, não valendo o seu testemunho diante de uma corte, mas foram privilegiadas por Deus. São recebidas com prioridade no reino de Deus. O porquê, meus irmãos? Porque essas mulheres da Galileia foram as que mais expressaram devoção ao ministério de Jesus, a que mantinham o ministério de Jesus, a que se dedicavam ao ministério de Jesus, colocaram Deus em primeiro lugar na sua vida. Em Lucas, capítulo 8, nos diz e nos mostra que foram estas mulheres, Maria Madalena, Joana, Susana e várias outras, que bancaram financeiramente o ministério. E essas que não deixaram Jesus até o fim, mesmo quando ele foi para Jerusalém para ser morto, elas ficaram até o fim, ali na cruz. Muitos se acovardaram, inclusive discípulos fugiram, mas elas ficaram, junto com João, ali no pé da cruz. E no primeiro dia da semana não foram os discípulos os primeiros a correr até o sepulcro, mas foram estas mulheres que foram lá para levar os perfumes, as essências, até o túmulo. Por isso, meus irmãos, porque essas mulheres foram as primeiras, as testemunhas da ressurreição de Jesus, escolhidas para ser as mensageiras da ressurreição, da vitória de Cristo sobre a morte. Por isso, a mensagem nos traz isso. Os excluídos se tornam os privilegiados, porque são excluídos pelos homens, mas colocaram Deus em primeiro lugar na sua vida. Por isso Deus os separa. Olha o que acabamos de ler na Bíblia, onde os caídos podem ser levantados. Olha o que o anjo diz no versículo 7 para ela. Mas ide pelo vosso caminho e contai aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Por que o anjo colocou os discípulos primeiro e Pedro separado? Pedro não era um discípulo? Meus irmãos, o anjo separou o nome de Pedro da lista dos discípulos. Por quê? Pedro que disse para Jesus que ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Por ti darei minha vida. Pedro disse que estaria pronto para ir com ele para a prisão e para a morte. Pedro que se julgava valente, melhor que qualquer um, mais fiel que os outros discípulos. Esse mesmo Pedro que puxa uma espada e decepa a orelha de um soldado para tentar defender Jesus, é o mesmo que se acovardou. É o Pedro que negou a Jesus. É o Pedro que jurou que não conhecia Jesus, blasfemando, dizendo que não sabia quem era Jesus. E acuado pelo próprio medo, fugiu, abandonando os discípulos. Se dizendo que era melhor, acabou sendo o último. E nesse momento eu te digo quantas pessoas que em meio às tribulações, os problemas diários, o sofrimento de quem se dedica ao caminho correto, ao caminho de Deus, acabam negando a Cristo, acabam abandonando a igreja, acabam deixando o ministério, fracassaram na fé para agradar a própria carne, que acabaram tropeçando em meio ao caminho, abandonando o caminho e pecando perante a Deus. Como Pedro naquele momento havia negado a sua fé, negando o seu discipulado, havia desistido de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro, como ele também não desiste de você. Ele te escolheu
e te colocou na frente desse rádio, neste clamor missionário. Ele te escolheu. Bendito seja Deus, aleluia. Porque hoje aquele que vive está aqui e ele escolheu a você para levantar o caído, para um novo recomeço, uma nova chance para você voltar, uma nova oportunidade. Quantas pessoas que possam ter caído algumas vezes, mas agora ele te escolheu e definitivamente ele vai te dar um futuro em meio à sua obra. Quantas pessoas que eu não conheço o seu coração, mas Jesus conhece. Quantas pessoas que acabam falando que talvez não tenham mais jeito, acham que não havia mais solução, mas há uma solução, uma saída. Pois Jesus está aqui hoje para restaurar a sua vida, para restaurar a sua família. Aquele que vive está aqui para colocar você de pé novamente, para apagar o seu passado e te dar um futuro, para você virar um instrumento nas mãos de Deus. Essa é a mensagem da ressurreição. Como em Gênesis, que Deus começou a criação no primeiro dia da semana, o versículo 9 nos diz que também Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, começando uma nova vida. Quando Deus começa um novo tempo, quando Jesus arranca o aguilhão da morte, trazendo para nós a salvação e a vida eterna, a chance de todos estarmos aqui, sendo novas criaturas em Cristo Jesus. Jesus ressuscitou como primícias de todos os que dormem. Jesus apareceu aos seus discípulos no domingo, no primeiro dia da semana. Ide pelo vosso caminho, pregai o evangelho para toda criatura. É a mensagem que ele deixou nesse texto. Ele estará na frente. Não precisamos temer a morte, porque ele já venceu. Não precisamos ter medo do julgamento, porque ele já nos justificou diante do trono, porque nós colocamos Deus em primeiro lugar e estamos firmes nesse caminho, não tendo mais medo do inferno, porque quem está em Cristo não precisa ter medo do juízo. Já passou da morte para a vida. Nós seguimos aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que vive, aquele que é a porta. Olha a mensagem da ressurreição, do versículo 7, continuamos aqui, onde ele disse que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. A Galileia era o local onde eles viviam, onde eles trabalhavam, o seu dia a dia. Eu quero dizer para você que aquele que vive, ele está a todo momento conosco, não só apenas no templo, nas reuniões. Jesus vai aonde quer que você ande, sempre à frente. É no seu trabalho, é na sua empresa, é lá no hospital onde estão os necessitados e precisando, que estão buscando a Jesus. É no dia a dia, é dentro da sua casa. Neste momento, você que está com o rádio ligado, é onde você está necessitado nesse momento, em qualquer lugar que você esteja, do Brasil, do mundo, ouvindo pelas redes sociais, ou aqui na região, ouvindo pelo rádio. É aí que ele estará perto de você, é onde ele se encontra, onde ele deu uma oportunidade para estarmos aqui através do rádio, e uma oportunidade para você ouvir essa mensagem, onde quer que você esteja, para ele te abençoar, para ele te curar, para ele tocar na sua vida, trazer um novo caminho. E o Senhor está indo aí ao seu encontro através desse clamor, através das ondas do rádio nesse momento. E hoje esse Cristo vitorioso, aquele que transformou a vida de muitas pessoas, que ressuscitou o morto, que libertou os endemoniados, aquele que recuperou a vida de muitas pessoas, que transformou a vida do perdido que hoje está encontrado, aquele que estava morto e hoje vive. Hoje este Cristo está aqui para impactar a sua vida, para mudar a sua história. Basta você crer e aceitar. E quando ele ressuscitou, ele está dizendo para mim e para você: agora você não precisa mais ter medo da morte. A morte não tem mais a última palavra. Não é mais uma tragédia para quem está com Cristo. Morrer é lucro. Morrer é partir para estar com Cristo. É muito melhor. É deixar o corpo e habitar com Deus. Bem-aventurados. Louvado seja Deus. A morte foi vencida. E essa mensagem tem que ser pregada. Tem que ser passada. E essa é a missão. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Uma missão que Jesus nos deu. Pregue para toda criatura. Crê no Evangelho. E aquele que crê é restaurado por Jesus. E é hora de você compartilhar essa mensagem e mostrar que aquele que vive está aí, pronto para aqueles que querem aceitá-lo. E ele cura, e ele liberta, e ele salva.
e que Ele vai voltar. E a promessa de que Ele nos deu é de que, levando essa mensagem, os sinais irão nos acompanhar. Deus vai dar poder. Aleluia! Procure o ministério Aquele que Vive. Jesus vai transformar a sua vida. Aleluia! Igreja, ministério Aquele que Vive. Uma igreja no coração de Deus.